3, 3:1. Verso 1, quem achou diz aleluia. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos de quem? Trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem efeito natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de prazer que são deleitos do que amigos de, tendo que aparência de, mas negando a eficácia dela. Amém, irmão? Destes, afasta-te. A Bíblia diz que esses homens procurarão a paz, procurarão unificar as religiões. E eu e vocês, um dos dons mais importantes que a igreja precisa desenvolver é, primeiramente, o amor e o discernimento de espírito. Eu nunca posso cobrar do meu pastor que ele tem que amar, da pessoa que está ao meu lado, na minha família, na minha casa, no trabalho, na empresa, seja lá onde quer que eu esteja, no meu colégio, na faculdade, no trabalho. Porque quando eu digo que você precisa amar, eu estou tomando o lugar de Deus. Porque somente Deus tem um amor incondicional. Somente Deus não falha. Somente Deus tem um amor perfeito. Mas o meu amor e o seu amor é válido. Eu posso errar com cada um de vocês, não é verdade? Eu tenho limite, vocês também têm limite. Mas Deus, ele é perfeito, ele não falha. Quando eu digo que alguém não está amando, eu estou tomando o lugar de Deus. Jesus tem uma conversa com os discípulos. Em João 14, versículo 20, ele diz que aquele que me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o que? Morada. Aquele que não me ama e não guarda os meus mandamentos, esse nunca me viu, nunca o conheceu. E aí é um questionamento dos apóstolos: mostra no Senhor o Pai. Jesus disse: há quanto tempo eu estou com vocês, né, pastor? E não vê que as obras que eu faço não é minha, mas é do Pai que me enviou. Quantos recebem a unção, a cura, a libertação e esquecem, olha para cá, de olhar para Deus? Aí quando viram os escândalos, quando alguns líderes se apostaram da fé, as pessoas arrumam um motivo para se afastarem de Deus, ou da congregação, ou da comunhão com o corpo de Cristo. A liderança, irmão, não está aqui para amaciar o teu ego nem o meu. Se eu estiver errado, eu vou ser chamado. Se você estiver errado ou errado, você também vai ser chamado. Expressadamente, nós não estamos em um parque de diversão. Estamos vivendo nos piores momentos da igreja, que é esse nosso. Estamos nos surpreendendo a cada dia com as notícias que estamos ouvindo. As pessoas esqueceram de amar o próximo como a ti mesmo. Que recompensa? Jesus falou: se eu amar somente aqueles que me amam. Porque para mim a parte mais difícil é amarmos aqueles que nos ofendem. Aquele que investe tanto em você, depois lhe dá as costas. E aí? Aqui não é um parque de diversão. Aqui é lugar de guerra. E se você quer ser um vencedor, você tem que guerrear todos os dias contra o seu próprio superego. Aleluia! É matar um leão a cada dia. Por isso que Jesus, revestido do Senhor e na força do seu poder, por mais sobre nós toda a armadura de Deus, para que possais os que estar firme, havendo feito tudo, permanecer o que? Inabaláveis. Efésios 6:10, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Porque toda vara que permanece em mim, todo ramo que permanece nessa videira,
ele vai dar fruto. Mas olha bem, toda boa árvore frutífera, ela vai estar ali bonita, bela, mas ela vai sofrer pedradas, acusações, difamações. Mas eu e vocês temos que ver o vínculo da perfeição, que é o amor, discernir de como devemos resolver determinadas situações, principalmente nós que fazemos parte da geração do avivamento. Somos possuídos de tanta graça, de tanto poder, mas às vezes um pequeno membro, que é o menor do corpo, às vezes a gente não controla, que é a língua. E o apóstolo São Paulo, ele faz uma advertência aos irmãos em Coríntio, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, não é verdade? Mas o homem natural, ele não compreende nada, porque é loucura. Então tem determinadas coisas que você não tem que questionar com Deus. Você tem que orar, você tem que separar, você tem que jejuar e procurar uma direção para que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Não desfazer quando a irmã estiver pulando, dançando, ou quando alguém cair na maca celestial, ou quando alguém começar a gritar na rua, aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque embora isso pareça ser uma coisa maravilhosa, mas para muitos crentes isso é loucura. Ele não consegue discernir ainda isso. Que alegria é essa que essa pessoa apanha tanto, passa tanta tribulação e continua com um sorriso colgate? Glória a Deus. Eu vi vocês louvando a Deus aqui. Muitos lugares não está mais assim, irmãos. Sabe por quê? Essa semana eu estava com uma liderança de amigos meus, pastores, e eles só falando de problemas de igreja. E eu me lembro de um pastor que ele só andava falando dessas coisas. Aí o Senhor chamou ele e falou para ele: você está vendo a minha igreja como está? Se levante e faça alguma coisa você primeiro. E tem pessoas que só sabem reclamar. É perfeccionista em tudo dentro de casa, nada está bom. Irmão, cuidado com o estresse. Às vezes você se sente feio. Quantos complexos terríveis dentro de nós. Nos acomodamos com tudo e esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Ele não tinha parecer algum, ele não tinha formosura. As coisas bonitas são mais atraídas do que as coisas feias. Devemos tomar muito cuidado com isso. Crente que verdadeiramente serve a Deus, irmão, passa luta, não é fácil. Comece a dar fruto, ganhar almas. Comece a interceder pelas ruas, pelas cidades. Só que tem uma coisa: a unção que vai vir sobre você, o cobertor de cura que vai vir sobre a tua vida, o manto da sabedoria que vai vir em você. É capaz de você entrar em um carro que você nunca dirigiu e começar a dirigir sem ninguém lhe ensinar. Você pega uma matemática, algo para resolver, você nunca foi bom naquele assunto, você começa a ter uma estabilidade, uma capacidade que você nunca teve. Porque a unção, Isaías 10:27, ela despedaça todo o jugo. E nesses últimos dias o Senhor vai derramar uma unção pela qual Ele derramou na vida do pobre patriarca Noé. O povo zumbava, falava: para que você está construindo essa arca? Estamos dentro da arca de Deus. E assim como foi no dia de Noé, casava-se, dava em casamento, comia e bebia. Viagem, ostentação, luxúria, riqueza. As pessoas só querem viver em cima disso. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu estou orando, intercedendo e pregando e evangelizando essa cidade. Poderia estar passeando, mas não há mais tempo para isso. Temos que anunciar Cristo. Ele está voltando. E o Espírito Santo, ele quer nos dar uma direção. Jesus disse a eles: ficai aqui porque eu vou orar.
Há momentos que você tem que se separar, porque ninguém ouve a voz de Deus na confusão, na contenda, na discussão. Salmo 23, versículo 2: leva-me a águas tranquilas, e o meu cálice transborda. Você nunca vai ouvir a voz de Deus na tribulação. Você nunca vai ouvir a voz de Deus na agonia. Quando você estiver dentro do trabalho, que vier pressão de um lado, pressão do outro. Quando vier pressão dentro da sua faculdade. Quando vier pressão na sua família. Para tudo e se separa para Deus. Entra no teu quarto. Diga assim: eu comece a louvar, adorar. E diga a Deus: eu quero ouvir a tua voz. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu não vou contar os milagres que Deus fez. A minha chegada aqui foi um verdadeiro milagre. Estou saindo de São Paulo de cabeça erguida, para a glória de Deus. Missão cumprida. Padaria, lanchonete, lugares que eu entrei, mercado. Jovens vinham, começaram a ouvir a palavra. Algo sobrenatural, irmãos. Eu estou pregando numa igreja, o Senhor vai para Pituba agora, lá para a Orla de Salvador, vai para o Pelourinho pregar. E às vezes eu encontro uma única alma que o Senhor mandou ali evangelizar, já no sentido de querer tirar a vida, de se destruir. Semana eu estava aqui na Lapa evangelizando, e uma mulher foi vítima de assalto. O rapaz veio roubar o celular dela, ela resistiu ao assalto e ele saiu arrastando ela. E de repente, quando eu olhei para ela, eu vi que ela queria se jogar na linha do trem. E eu disse: você não vai fazer isso. Ela disse: pastor, sou desviada da Igreja Universal. Aí eu disse para ela: você tem honrado a sua mãe e o seu pai? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque você é jovem e você está vivendo uma vida dupla. Eu quero te dizer que uma mocinha, quando ela se relaciona com um com o outro, que ela pega o vírus do HIV, ou se ela passa por algum problema genético, ou até mesmo atinge o seu pulmão, ainda que ela ande com um balão de oxigênio, a única pessoa que vai acompanhar ela naquela instância, o primeiro a cair fora vai ser o namorado dela. Mas a mãe não, onde ela for, a mãe está ali com ela. As amiguinhas, eu disse para ela, vão ser as primeiras a cair fora. E por que não falar de um rapaz que está envolvido aí no meio do crime, das drogas, pregando lá na Crocolândia para aqueles jovens? E eles queriam ouvir eu no ginásio da Portuguesa, no congresso do Paraná. Pessoas que veem como eu e você, que deveria estar aqui nesse banco, está ali precisando de eu ou você se levantar e ir lá pregar para eles. Pela misericórdia de Deus. Anacasubi canaraçoia. Ninguém me vê dentro de igreja brigando, discutindo, disputando nada. As pessoas me veem o culpado, porque Davi ele perdeu a guerra quando ele resolveu baixar a guarda e a unção que Deus tinha dado a ele. E aí eu falei para aquelas moças que estavam ali, a mãe e aqueles rapazes de um presidiário, quando está dentro da cadeia, a mãe é forçada a se abaixar 3 vezes de frente para um cara que ela nunca viu, e 3 vezes de costa nua, completamente nua, para um cara que ela nunca viu, por causa do filho que está dentro da cadeia, lá em Itapuã, no Rio de Janeiro. Agora pega na mão dele e diz assim: tu és o melhor de Deus para mim aqui nessa terra. Pega na mão desse dia e fala para ele: honra esses pastores, honra os jovens, honra a liderança, honra as famílias, seu patrão, sua patroa. Sabe por que eu sou um jovem bem sucedido onde Deus me leva? Porque eu sempre honrei a minha mãe e o meu pai, sempre honrei a minha família. Eu estava lá na roça, lá no interior da Bahia, um interior chamado Riacho do Estácio. Meu pastor procurou obreiro, não tinha ninguém. Eu querendo fazer faculdade de engenharia. Todo mundo olhava para mim, via os desenhos de 14 anos que eu fazia e dizia: esse rapaz é muito inteligente. Queria fazer medicina, trabalhei na área de fisioterapia, auxílio. Você que Deus vai curar a gastrite dele. Amém. A pessoa vem para você. Você dá a mão para cá. Coloca a mão. Você dá a mão para cá. Alaca, açúcar.
E nessa noite, o nome do Senhor, Yahvé, será glorificado. Acamassumi, deu a aplauso do louvor ao Senhor. Pode ser o poder do amor. Obrigado. Obrigado. Eu estou tendo uma visão aqui tremenda, para a glória de Deus.